No vídeo de hoje, o que é apologética? Um texto escrito pelo Instituto Cristão de Pesquisas e publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O termo apologética origina-se de uma palavra grega apologia, que significa fazer uma defesa verbal. O exemplo mais clássico é o do filósofo grego Sócrates. A acusação de que ele era um ateu e de que corrompia a juventude de Atenas levou-o a fazer sua famosa defesa conservada no Diálogo de Platão. Na Bíblia, a palavra apologia, de onde tiramos apologética, é usada 8 vezes no Novo Testamento. O exemplo mais conhecido é o de 1 Pedro 13,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A apologética, ou defesa da fé, é a atividade que visa de maneira clara e inteligente mostrar que a mensagem do Evangelho é verdadeira e digna de confiança naquilo que afirma. Ela defende a fé cristã nas seguintes áreas: o relacionamento entre fé e razão, provas da existência de Deus, milagres, o problema do mal no mundo, as provas da ressurreição de Cristo, a inspiração e veracidade da Bíblia, profecia e a defesa da criação. A necessidade de defender a fé cristã começou quando começaram a surgir críticas e distorções a respeito da igreja cristã. Agora, quanto ao início da apologética, podemos dizer que a sua necessidade se fez sentir desde o princípio da era cristã. Os próprios relatos do Novo Testamento estão intimamente ligados à apologética, isto é, os evangelhos foram escritos para defender um ponto de vista específico. Mateus, por exemplo, foi escrito para demonstrar que Jesus é o verdadeiro Messias e que nele são cumpridas as profecias do Antigo Testamento. Marcos escreveu aos Romanos defendendo o caráter do ministério de Jesus. Lucas foi escrito para mostrar que Jesus é o homem perfeito e para responder às acusações de que os cristãos eram desleais às autoridades romanas. E João escreveu seu livro para provar que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Quando examinamos o texto do Novo Testamento, percebemos que o mesmo foi escrito para responder aos ataques vindos do judaísmo, do pensamento grego e do Império Romano. Em relação ao judaísmo, no começo, a igreja teve que persuadir os judeus de que Jesus era o Messias predito no Antigo Testamento. Os apóstolos afirmaram publicamente que Deus cumpriu suas promessas ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, Atos 2, do 32 ao 36 e 13 e 34. Com os gregos, um dos exemplos mais palpitantes é o de Paulo no Areópago de Atenas, Atos 17, do 15 ao 32. Ali, Paulo enfrentou uma audiência formada de epicureus e estoicos, duas correntes distintas da filosofia grega. Na ocasião, ele afirmou que o verdadeiro conhecimento de Deus vem através da criação e de Jesus Cristo, e que a fé cristã não se fundamenta sobre a sabedoria ou a vã filosofia dos homens. Na carta aos Colossenses, Paulo condena o gnosticismo, que afirmava haver uma verdade mais elevada que somente os iluminados poderiam alcançar. Com o Império Romano, o confronto foi bem mais ferrenho. As críticas contra os cristãos baseavam-se em rumores populares. Alguns diziam que os cristãos eram canibais, que reuniam-se para comer a carne e beber o sangue de um homem, o que era uma errônea interpretação da ceia do Senhor. Outros diziam que os cristãos viviam praticando incestos, pois havia casamento entre irmãos devido a um mal-entendido sobre o tratamento fraterno na igreja. Porém, o que mais irritou os romanos foi a atitude cristã em relação ao Estado. Os cristãos não poderiam adorar o imperador da mesma forma que os cristãos romanos faziam.
Para a Igreja, havia um só Senhor, Jesus Cristo, e não César. Por causa da recusa da Igreja cristã de adorar os deuses de Roma, violentas perseguições foram desencadeadas contra os cristãos. No entanto, o resultado dessas perseguições foi benéfico para a Igreja de Cristo, pois além de fortalecer ainda mais a fé dos fiéis, provocou o surgimento dos apologistas. Era preciso responder às acusações e Deus começou a levantar homens capazes de defender o cristianismo, tanto do ponto de vista das Escrituras, como também da filosofia. Verdadeiros gigantes da fé levantaram-se para expor a doutrina cristã, produzindo assim importantes obras teológicas. Nesses escritos, conhecidos como apologias, eles fizeram um apelo racional aos líderes pagãos, procurando oferecer uma interpretação inteligente do cristianismo. No tempo da Reforma do século XVI, um dos momentos mais significativos do cristianismo, houve uma grande necessidade de estabelecer a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática. Foi nesse contexto que apareceram Martinho Lutero e João Calvino, entre outros, para pregar o Evangelho autêntico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje em dia, a necessidade de defender a fé cristã é imperiosa, pois a mesma tem sido atacada de todas as formas pelos inimigos de Deus. As seitas crescem rapidamente devido à tecnologia e os meios oferecidos pela ciência moderna. Para onde nós voltamos, é quase certo depararmos-nos com algum tipo de heresia. O pior de tudo é que grande parte do proselitismo das seitas é feito entre as igrejas evangélicas. Temos que estar alertas contra esses ataques sutis do nosso inimigo. Instituto Cristão de Pesquisa, dezembro de 1989. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.